Olá, irmãos, tudo bem? Estamos aqui de volta para fazer nosso estudo bíblico, análise da palavra de Deus. Já estivemos falando de outros temas. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a besta do Apocalipse. Desculpa. A besta do Apocalipse. Quem é a besta do Apocalipse, afinal? Sim, é complicado a gente falar exatamente quem é, mas pelos acontecimentos e pelas palavras reveladas aqui na palavra de Deus, a besta e o anticristo, praticamente nós temos a quase certeza absoluta, eu não posso afirmar 100%, mas aqui fica muito clara a revelação da palavra de Deus sobre quem é a besta. Eu quero especificar o nosso estudo no Apocalipse capítulo 17. 17 fala sobre quem é a besta do Apocalipse. Aqui eu quero ler rapidamente, eu não vou ler tudo aqui. Capítulo 17 fala sobre a mulher montada na besta. A mulher aqui que fala, a palavra de Deus fala aqui no verso 3, capítulo 17, 3, ele fala assim: então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Amém. Quando nós vamos ver a palavra de Deus a gente sempre fala que tem muitos segredos e mistérios. Aqui mesmo a palavra de Deus fala no verso 5 que há grande mistério mesmo, né? Mistério, 2 pontos, Babilônia a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes. Eu quero ir direto no assunto porque eu quero me concentrar para ver quem é a besta. A mulher que fala aqui no verso 3, eu vi uma mulher. E aqui a palavra de Deus mesmo fala no verso 18 do capítulo 17. No verso 18 fala: a mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Amém. É uma grande cidade que reina sobre os reis da terra. E aqui também fala, na palavra aqui, sobre muitas águas, no verso 1. Verso 1 fala: um dos 7 anjos que tinha 7 cabeças, 7 taças, aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. A grande prostituta, em primeiro lugar, essa é a mensagem espiritual. A prostituta aqui, a referência da grande prostituta é aquele que faz a idolatria. Vamos ver rapidamente no livro de Tiago 4, verso 4. Tiago 4, verso 4 diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. E aqui, aquele que se faz amigo do mundo e não de Deus, o nosso Senhor Jesus, ele fala que são adúlteros. Adúlteros. Adúltero é aquele que se prostitui, não é isso? Então é nesse sentido que ele fala. Então, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? É aquele que se afasta da palavra de Deus. Esse mundo jaz do maligno. Então, aquele que se faz amigo do mundo é adúltero diante do Senhor. E aqui diz que existe uma grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Eu voltei agora no capítulo 17, verso 1. Deixa eu só dar uma ressalva aqui rapidinho. Eu posso estar errado aqui também. Sim, a gente engana também. Mas o maior erro que um homem pode cometer é quando você mistura a palavra de Deus, que é a verdade do Senhor, com as escritas, com os livros dos homens, com as teses, com as teorias das pessoas, né? Então, o que a gente sempre procura fazer é não misturar com a tese, teoria das pessoas. Não. Vamos analisar somente com o que está na palavra de Deus. Amém? Aí sim, existem revelações aqui da palavra de Deus. Então, tem as coisas escritas aqui, que nem a prostituta que está sentada sobre muitas águas, está escrito aqui. Agora tem a revelação da palavra que eu quero passar para os irmãos. Mas se você não concorda com a revelação, tudo bem, pode não concordar, não tem problema nenhum. Porque a revelação não é a verdade, a revelação é a revelação. Mas a palavra de Deus, ela é revelada. Sem revelação você não consegue entender a palavra de Deus.
Porque a glória do Senhor é ocultar as coisas. O Senhor oculta as coisas. Vamos ver aqui rapidamente no livro de Provérbios 25:2. Provérbios 25:2 diz assim: a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Isso quer dizer, a glória de Deus é ocultar certas coisas. Deus oculta as coisas, irmãos. Se fosse uma ciências exatas, né, se fosse uma literatura normal, umas ciências exatas, qualquer pessoa poderia ler a Bíblia e entender. Uma pessoa mais inteligente, uma pessoa mais estudada, os doutores entenderiam melhor que qualquer outra pessoa, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus é mistério de Deus, é a palavra escondida, e a palavra é revelada pelo Senhor, porque a palavra é viva e eficaz, a ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga as intenções e pensamentos do homem. Isso quer dizer que a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva, é mistério de Deus, são verdades ocultas, que somente pelo Espírito Santo você tem a revelação da palavra. Então a palavra de Deus tem que ser revelada, não é estudada. Se fosse estudada, uma pessoa inteligente entenderia toda a Bíblia, mas é muito pelo contrário, é para enganar os sábios. Isso quer dizer, por mais ignorante que seja a pessoa, se a pessoa está diante de Deus pela santidade, pela justiça em obediência, Deus revela para essa pessoa. O irmão já percebeu que tem gente que não sabe nem ler, mas entende a palavra de Deus, porque Deus revela. A palavra é viva nesse sentido. Então, por isso que nós temos que analisar somente pela palavra de Deus. Não vamos defender tese, estudo, teologia nenhuma aqui, somente pela palavra e pela revelação da palavra de Deus. Então, voltando no Apocalipse 17, aqui a palavra de Deus diz que viu uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A revelação de Deus aqui, que essa mulher, na realidade, está aqui no verso 18. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre as terras, os reis da terra. É uma grande cidade, é uma nação que reina sobre o quê? Os reis da terra. Isso já vou falar. Quem é isso aí? Blasfemos que tinha 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças está no verso 9 aqui. Verso 9 diz aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. O que é a mulher? Mulher é uma nação, né? É uma grande cidade que reina sobre as reis da terra. Então, ou seja, é uma nação, é um estado, né? Então, 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. 10. São também 7 reis. São 7 reis. Então, esses 7 cabeças, na realidade, a palavra de Deus está dizendo, a revelação das 7 cabeças são 7 colinas e 7 reis. 7 colinas também é conhecido a cidade de Roma, geograficamente, a cidade de 7 colinas é Roma. E aqui também fala 7 reis. Esses 7 reis que eu quero falar hoje especificamente, porque a revelação da besta está em 7 reis aqui, né? Porque aqui fala assim, 5 já caíram, um ainda existe, outro ainda não surgiu, mas quando surgir ele deverá permanecer durante pouco tempo. A besta, que era e agora não é o 8º rei, é um dos 7 e caminha para a perdição. Amém? Mas eu vou falar sobre a revelação desse versículo. Mas antes disso, desculpa. Aqui, o verso 5, voltando, em sua testa havia essa inscrição. Não, desculpa, eu li 3, então eu vou ler 4 e 5, vou continuar lendo. Verso 4. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. São as rebeldias. Isso tem várias interpretações e revelações, mas vamos deixar para depois. Verso 5. Em sua testa havia essa inscrição, mistério, : Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra.
Isso já tem uma outra coisa, é a sombra do Semíramis, que desde o Nimrod do Antigo Testamento, mas é um outro estudo que a gente vai ver. Vamos concentrar na besta do Apocalipse aqui. 6. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. O que quer dizer isso? Essa mulher, essa cidade, essa nação, esse estado, estava embriagada com o sangue dos santos, ou seja, teve o martírio de muitos santos através dessa mulher, né? Que é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Quando a vi, fiquei muito admirado. 7. Então o anjo me disse, por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher. Deus está dizendo, eu vou explicar esse mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada. Está montada sobre a besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres de novo. 7 cabeças, a gente já viu, são 7 colinas e 7 reis. Olha, para mim, irmão, é Vaticano, na certa, não tenho dúvida nenhuma. É certeza 100% que está falando do Vaticano aqui. Amém? 8. A besta que você viu era e já não é. Era e já não é. Ela está para subir do abismo. Opa, o que quer dizer isso? A besta vai vir do abismo? Nós sabemos, irmãos, que o abismo é a porta do inferno. É o Sheol, o abismo, é o inferno. E a palavra de Deus aqui está dizendo, 8, eu estou lendo o verso 8. A besta que você viu era e já não é. Era antigamente, agora não é. E ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Lembre-se disso, tá? Eu vou continuar. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Amém. O que está querendo dizer? Que essa besta é uma pessoa, sim. O anticristo, besta e falso profeta são pessoas que vai vir do abismo. Ele era alguma coisa, agora já não é, mas que vai voltar. A palavra está dizendo. E todos os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, ou seja, as pessoas no mundo que não têm salvação, que não conhecem Jesus, não confessaram o nome de Jesus ainda, essas pessoas que não creem no Senhor Jesus, ficarão admirados quando virem essa besta surgir. Ou seja, vai surgir um sujeito, uma pessoa, que vai vir do abismo, que era, que agora não é, e que vai ser motivo de admiração das pessoas que não creem no Senhor Jesus. É isso que está dizendo aqui. Porque ela era, agora não é, entretanto virá. 9. Agora sim vem a revelação, irmãos. Aqui se requer a mente sábia. Você tem que ter sabedoria para entender isso. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. Amém, já falamos sobre isso. 10. São também 7 reis. São 7 reis. Que reis são esses? Agora fala, 5 já caíram, um ainda existe, outro ainda não surgiu, mas quando surgir deverá permanecer durante um pouco tempo. A besta que era, que agora não é, o 8º rei, um dos 7 caminha para a perdição. Primeiro, irmãos, escuta bem o que eu vou falar. O Vaticano é um estado soberano, e todos sabem disso. E territorialmente é o menor país do mundo. O Vaticano não tem nem 1 km² de extensão. É muito pequeno. Tem mais ou menos 440 metros quadrados. Quer dizer, 0,44 quilômetros. É muito pequeno. Desculpa, eu não estou tendo noção de tamanho, mas não é... É como se fosse mais ou menos 440 metros por 440 metros. Quantos metros quadrados dá? Sei lá. É mais ou menos isso. É muito pequeno. Mas é uma nação soberana. É um dos países mais ricos do mundo. Para mim, em particular, é o país mais rico do mundo. Aqui está dizendo que são 7 reis. O Vaticano é um estado soberano que não existe presidente. É um sistema de monarquia. É o Papa, é o Papa, é o rei. O Papa é o rei. O Papa
é a autoridade máxima. Inclusive, o cargo é vitalício. Só renuncia, inclusive, aconteceu a renúncia do Bento XVI em 2013 agora, uma coisa quase inédita, houve isso centenas de anos atrás. Mas o que acontece? O Vaticano teve muitos papas. Só que antigamente os papas do Vaticano não eram reis. Isso que nós temos que entender. O mistério é esse, irmãos. Os papas nem todos foram reis. Por quê? Porque o Vaticano antigamente não era Estado soberano. E todos sabem pela história onde fica o Vaticano, em Roma, na Itália. E no tempo do Benito Mussolini, pela história a gente sabe, quase no começo do século XX, no tempo do Mussolini, o Mussolini fez um tratado com o Vaticano, ele assinou a independência do Vaticano para que o Vaticano se torne um Estado soberano, que a ONU, a Organização das Nações Unidas, reconhece como uma nação, como Estado. Isso aconteceu no tempo do Papa Pio XI. Os irmãos podem ver pela história, entra no Google, dá para ver, isso é uma história, é um fato que todos podem conferir. Mais ou menos, se não me engano, em fevereiro de 1929, no tempo do Papa Pio XI, o Vaticano passa a ser um Estado soberano. Isso quer dizer o quê? Politicamente falando, a partir daí, o Vaticano deixa de ser uma instituição. Antes, era uma instituição que estava na Itália, dentro de Roma, era uma instituição. O Vaticano era instituição. A partir de 1929, passa a ser um Estado soberano, que o Mussolini assina um decreto, quer dizer, faz um acordo e reconhece como uma nação, e a ONU, a Organização das Nações Unidas, passa a reconhecer o Vaticano como Estado soberano. Isso quer dizer o quê? Olha, irmãos, isso é muito importante. Isso é muito importante no mundo espiritual. A partir daí, sim, o Papa passa a ser não somente um líder de uma instituição, ele passa a ser um rei de um Estado. É como se fosse um sistema monárquico, só que os papas não casam, né? Então, o que acontece? Ele é a autoridade máxima, absoluta. Então, o Vaticano sendo um Estado soberano, quem é o presidente? Não existe sistema presidencial. É o líder ali, é o Papa, é o líder absoluto. Ele é o líder absoluto de uma nação. O que é, se não é presidente? É o rei. Ele é o rei. Tem toda a autoridade, a soberania de um rei. Os irmãos estão entendendo? Então, a partir de 1929, passa a ser um Estado soberano. Pio XI. Depois vem Pio XII e a partir daí vem. A partir daí, até o João Paulo II, que morreu. O João Paulo II era quinto rei. Os irmãos podem ver pela lista. Porque existe uma confusão, porque são 6... Porque o Pio XI ficou até 1939, então ele passou a ser o primeiro rei, segundo rei. Se você contar até o João Paulo II, são 6º rei. Só que o João Paulo I, se não me engano, foi em 1979, ele tinha sido ordenado ao Papa, mas ele renunciou. Ele não chegou a tomar posse, dizendo que ele não era digno. Então não é oficialmente tratado como... não se apossou como rei do Vaticano. Ele tinha sido nomeado, mas ele não tomou poder, ele se renunciou. Então o que acontece? Antes de tomar o poder, ele renunciou. Então até João Paulo II, ele é o quinto rei, na realidade. E se você for ver, o Bento XVI é o 6º rei. O Papa Francisco hoje é o 7º rei. Amém? Amém? Então coloca isso na cabeça. Oficialmente, João Paulo II, todos se lembram de João Paulo II, é o 5º rei. O 6º rei é o Bento XVI. O 7º rei é o atual Papa Francisco. Por que eu estou dizendo isso? Todos lembram, em 2013, eu lembro muito bem dessa data, em 2013, quando me veio essa revelação. Eu lembro muito bem, dia 11 de fevereiro de 2013, foi o dia em que o 6º rei,
o Bento XVI, ele renuncia do papado. Tiveram centenas de papas, desde o Pedro I, parece que teve vários séculos atrás, teve um caso, mas como é esse tipo, como se fosse um sistema de monarquia, é vitalício. O Papa só sai do poder quando ele morre, né? Então não era comum, não era de praxe, não era normal acontecer isso, e o mundo ficou assustado por causa da renúncia do Bento XVI em 11 de fevereiro de 2013. E como isso aconteceu, isso ficou até a definição do Papa Francisco, que foi, se não me engano, 13 de março, ficou 1 mês e 2 dias. 13 de fevereiro de 2013, que o Papa foi designado como Papa. E ali, eu lembro muito bem, em 2013, a gente via pelo noticiário, e o Vaticano, quando eles se reuniam, não sei, esqueci o nome, né? Tem um nome que eles reuniam o concílio deles lá para escolher a definição do Papa. E quando saía a decisão pela maioria, saía a fumaça branca, só que se não decidisse, saía a fumaça preta. Então eu lembro que os repórteres ficavam em frente ali na Praça do Vaticano, esperando a notícia, e quando saía a fumaça, saiu acho que 2, 3 vezes fumaça preta, e o pessoal, não foi decidido ainda quem é o Papa, e o pessoal ficou apreensivo durante 32, 33 dias mais ou menos, de 11 de fevereiro até 13 de março, houve esse ínterim, um tempo de impasse, até ser definido quem seria o próximo Papa, que foi o Francisco. Mas nesse ínterim, eu estava meditando sobre essa palavra, Apocalipse 17. Eu lembro muito bem nessa época, eu estava lendo justamente essa parte, capítulo 17, de 9 a 12. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Quem é esse aqui? Eu não tinha ideia que era o Papa. E Deus falou, você não está vendo o que está acontecendo agora? É o próximo que está vindo, é o próximo rei. Eu falei, opa, vai ser definido o próximo rei. Então vamos ler aqui de novo, sabendo isso que aconteceu nesse ínterim. Era naquele tempo que ainda não tinha sido definido o Papa Francisco. Aqui está dizendo, aqui você realmente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis, 7 papas. Amém? Por quê? São 7 cabeças, 7 reis e 7 colinas. É a cidade de 7 colinas. É o Vaticano, é a mulher. A mulher é a cidade que reina sobre os reis. Então é o Vaticano. Verso 10. São também 7 reis. 5 já caíram. 5 já tinham morrido. Até João Paulo II morreu, já caíram. 5 já caíram. 1 ainda existe, é o 6º, o Bento XVI. Ele não morreu, ele renunciou. Até hoje ele está vivo. Em 2020 agora ele está vivo. 1 ainda existe. Opa, é o Bento XVI, ainda existe. E o outro ainda não surgiu. O Papa Francisco não tinha surgido. Quando eu li isso aí em fevereiro de 2013, era exatamente o que estava acontecendo, o que está escrito aqui. Amém? Irmãos, eu não estou pegando teologia nenhuma. Eu estou vendo pela revelação que Deus me deu dessa palavra. Mais uma vez, verso 10, são também 7 reis. 5 já morreram. 5 reis. Desde o Pio XI até João Paulo II, 5 já morreram. 1 ainda existe, é o 6º, é o Bento XVI. O outro ainda não surgiu, é o Francisco VII. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. Quando eu vi isso, naquela época eu lembro que na minha igreja, no discipulado, eu falei para o pessoal na igreja, em 2013 eu falei, pessoal, pelo que está escrito aqui, eu não sei quem vai ser o sétimo rei agora. O próximo rei não sei, está para ser definido e logo vai ser definido. Mas uma coisa eu sei, ele não vai ficar por muito tempo, porque a palavra de Deus está dizendo, mas quando surgir deverá permanecer por pouco tempo. Inclusive, quando foi definido o Papa Francisco em 2013, em 2014 ele já anunciou que não vai ficar até a sua morte.
Isso está no Google, está no noticiário, pode pesquisar. O Papa Francisco anunciando oficialmente pelo Vaticano que ele vai ficar pouco tempo, que não vai ficar até a morte dele. Ele já anunciou isso, inclusive. 11. A besta que era, agora não é o oitavo rei. Ou seja, a besta vai ser o próximo que vai vir depois do Francisco. Porque o Francisco é o sétimo, né? É o oitavo rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Uau, aqui está muito claro, irmãos. Eu vou ler de novo 11. A besta que era antigamente, agora não é o oitavo rei. Ou seja, peraí, 5 já morreram. O sexto, Bento XVI, ainda existe. O Francisco está aí agora, o sétimo. A besta é um dos 7. O oitavo, é o oitavo rei, está dizendo. Quer dizer que o oitavo papa que vai aparecer, o oitavo rei, é um desses 7 aí. É isso que a palavra de Deus está dizendo. É um dos 7 e caminha para a perdição. Irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo aqui? 5 já morreu. O Bento XVI, o sexto, está vivo. O Francisco é o sétimo. Então, o oitavo não pode ser Francisco. Se o Francisco é sétimo, como é que ele vai ser oitavo? Então, Francisco já está descartado. Então, é um dos 7. Então, Francisco não vai ser. Porque ele é sétimo, não vai ser oitavo. Não pode ser 2 vezes, senão ele continuaria. Então, o único que está vivo é o Bento XVI. Bento XVI. Porque o resto já morreu. Só que a palavra de Deus fala o quê? Era, agora não é. Isso. Bento XVI era papa, agora já não é. Só que oficialmente, irmãos, ele é papa ainda. Ele é papa. Tem até um filme brasileiro, 2 papas, né? Por exemplo, no Brasil. O Brasil teve presidente chamado Fernando Henrique Cardoso. Ele está vivo ainda. Ele é o quê? Ele é presidente. Uma vez presidente, sempre presidente. Não está na ativa, mas ele é presidente. Ou seja, só que a pista maior, vamos voltar aqui no verso 8. Verso 8. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo. Aqui está dizendo, ela está para subir do abismo. Ou seja, o Bento XVI está no abismo? Não, ele não morreu ainda. Mas a palavra de Deus está dizendo, ele está para subir do abismo. E curiosamente, os irmãos podem ver no noticiário pelo Google, pode pesquisar isso no YouTube, tudo, está em todo lugar. Nesse ínterim, mês de fevereiro de 2013, o que o Vaticano fez? O que o Vaticano fez? O Vaticano, ele tirou o caixão do João Paulo II, o quinto rei, que era o Papa, mas já não é mais, morreu. Eles tiraram o caixão do João Paulo II e botaram um exposto ali, lá no Vaticano, para qualquer turista ver. Inclusive, uma das irmãs, a dona Aurídia, esteve lá, ela é guia turística, e nesse ano ela foi para Roma. Eu falei, dona Aurídia, quando for, a senhora tira foto e manda para mim. Ela tirou foto e mandou para mim. Então, o que acontece? O caixão do João Paulo II, que estava no subsolo lá guardado, de repente eles tiram o caixão do João Paulo II e botam ali em exposição. E é monitorado pelas câmeras 24 horas por dia. Irmãos, naquele tempo eu achei muito estranho. Só que ao mesmo tempo eu falei, é o que está acontecendo aqui. Aí você vai dizer, pastor, mas você está dizendo que o João Paulo II vai ser a besta? Sim e não. Sim e não. Por quê? É o seguinte, primeiro, a palavra de Deus está dizendo que ele está para subir do abismo. E outra, para que vai tirar o caixão do defunto? Claro, ele está embalsamado, está quase intacto daquele jeito lá, dá para ver. Eu tenho uma foto disso aí. Então, por que vai deixar exposto e monitorado por câmeras 24 horas? Por quê? Um caixão defunto, com medo de que alguém
vai roubar e você vai furtar? Então por que não deixar guardado, não continuar deixando guardado lá no subsolo? Por que eles tiraram? Por que deixaram exposto? E por que está filmando? Porque vai acontecer alguma coisa lá, irmãos. Eu tenho certeza absoluta disso. Então o que acontece? Para mim, agora eu estou falando da revelação que Deus deu para mim. O irmão pode concordar ou não, tá? O que vai acontecer? Num belo dia, irmãos, esse João Paulo II vai ressuscitar. Ressuscitar, que eu digo, irmãos, eu estou colocando entre aspas, porque o diabo não tem poder para ressuscitar o morto, de jeito nenhum. O Vaticano vai forjar, vai pegar um homem bem parecido com João Paulo II, eles vão dizer que João Paulo II ressuscitou e eles vão forjar isso. A câmera, de repente, vai... É fácil fazer isso, os caras de cinema fazem isso muito bem, isso aí. Então eles vão forjar uma ressurreição do João Paulo II, que foi o Papa mais carismático que existiu da história do Vaticano, vai dizer que ele ressuscitou. Vai dizer que ele ressuscitou. Aí você vai falar, pastor, mas que história é essa? Quem vai acreditar nisso? Eu também, ninguém vai acreditar nisso, não. Ninguém vai acreditar nisso. Sabe o que eu vejo? Mas a instituição séria como o Vaticano e os políticos, presidentes, são todos Illuminatis, maçonaria, todos eles são da mesma panela, são Illuminatis. Eles podem forjar isso perfeitamente. E os médicos deles, eles vão atestar, fazer teste de DNA, dizendo que ele é o Papa. E aconteceu um milagre. O cara ressurgiu, de repente, um defunto que morreu há 40 anos, ressurgiu. Vai dizer, quem é que vai acreditar, irmãos? Ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar. Eu vejo o seguinte, que isso vai acontecer. Aí o que vai acontecer? Eu acho que a minoria fanático, católico, aquelas pessoas mais idosas, talvez acreditem. Uau, o João Paulo II voltou. Mas a maioria dos católicos também eu acho que não vai acreditar. Porque é um absurdo um sujeito que morreu 40 anos atrás, mesmo que seja o João Paulo II, como é que ele vai ressurgir? E as pessoas ao redor? Todo mundo vai dizer, nossa, que palhaçada que o pessoal está fazendo. Mas os médicos, os governos, eles vão dizer de pé juntos, olha, é ele mesmo, ressurgiu, ninguém sabe, ninguém está entendendo o que está acontecendo, mas ele ressurgiu. Só que sabe o que vai acontecer? Esse Papa, João Paulo II, que vai ressuscitar, né, entre aspas, que eles vão forjar um sujeito aí, ele vai sofrer um atentado de morte, vai receber uma ferida na cabeça. Isso eu acho que vai ser até transmitido ao vivo. Alguém vai filmar e vai ver que ele vai morrer. Alguém vai matar ele. Sim, vai sofrer um atentado. Aí todo mundo vai ver, tá vendo? Forjaram um velhinho lá e acabou morrendo. Só que essa pessoa milagrosamente vai sobreviver. Aí sim todos vão seguir a besta. Eu estou profetizando isso? Não, é o que está escrito aqui. Vamos ver no capítulo 13. Apocalipse 13. Apocalipse 13. A partir do verso 1. Eu vi uma besta que saía do mar. A do mar, né? A cidade, grande cidade. Tinha 10 chifres. Sobre 10 chifres eu vou voltar a falar. São 10 nações que foi decidido no final de 2018, né? São 10 países, inclusive eu enumerei os países aqui. Tinha 9 países até o ano passado: Espanha, Bélgica, Dinamarca, Estônia, Portugal, Reino Unido, Holanda, França, Alemanha. E final do ano passado juntou também a Finlândia que não estava, juntou 10 países, são 10 nações que Emmanuel Macron, ele está liderando, inclusive vai ter reunião no Vaticano com o Papa. Vai ter uma reunião muito importante que o próprio Francisco tá anunciando isso aí. Tinha marcado para agora 14 de maio, mas não sei se ficou com esse negócio de corona, essas coisas. São 10 países, 10 chifres são esses países que eles vão juntar para preparar a besta. Amém? Então, eu vou ler de novo, 13:1. Vi também aquele que saía do mar.
vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres, 7 cabeças, com 10 coroas. Uma sobre cada chifre, uma em cada cabeça, um nome de blasfêmia. 2. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono grande, autoridade. Então, no livro de Daniel, capítulo 7 também fala sobre isso, que ele tem a característica de um leopardo, urso, leão. Então, aí vai. Verso 3, agora 3. Que o que eu falei agora não foi uma profecia, é o que está escrito aqui. 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado, e todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão é Satanás, né? Que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Irmãos, então essa besta, o Papa, que vai ressurgir, que alguém vai tentar matar ele, essa ferida não é tiro não, vai ser pela espada, está escrito aqui, no verso 14. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizesse uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada, contudo revivera. Ou seja, sei lá, com a espada cortou o jugular, sei lá, cortou a cabeça. Era a palavra de Deus fala que era, mas o ferimento mortal, no verso 3, né? Ele tinha sofrido um ferimento mortal. Todo mundo achou que ele ia morrer, mas o ferimento mortal foi curado. Então, milagrosamente. Então, o que acontece? O João Paulo II, eles vão forjar a ressurreição de João Paulo II, ninguém vai acreditar, mas depois desse atentado, irmãos, muita gente vai acreditar. Inclusive vai trabalhar com o anticristo. Próxima aula eu vou falar sobre o anticristo, quem será o provável o anticristo, que muita gente fala, desde Barack Obama, Emmanuel Macron, e não, irmãos, eu vejo que não são nenhum deles. A palavra de Deus é muito clara nisso. A próxima aula eu vou falar sobre isso. Então, o que acontece? Essa besta que vai surgir, capítulo 17, voltando aqui, eu não tenho dúvida nenhuma, irmãos. Capítulo 17, verso 12. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, junto com a besta. Então, ou seja, os líderes, presidentes desses 10 países que vão surgir, que agora surgiu agora, nós estamos vivendo esse tempo, vai trabalhar junto com besta, com o Papa. Vai trabalhar junto com o Papa. E o Papa Francisco já anunciou que vai se retirar para vir o 8º rei. E o Papa Francisco está anunciando, está no YouTube também, irmãos, que ele está reunindo no Vaticano os 10 presidentes para tomar uma decisão muito importante. Ele já anunciou várias vezes isso. Já anunciou várias vezes. E o verso 12 fala, né? Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como rei junto com a besta. Eles têm um único propósito e darão poder e autoridade à besta. Então esses 10 presidentes, 10 nações, eles vão se juntar para dar poder e autoridade à besta, para ele poder fazer o que está escrito aqui. A besta, juntamente com o anticristo e falso profeta, eles vão dominar durante a grande tribulação. Amém? É isso que vai acontecer. Então, hoje, o estudo vai ser só por aqui. É para dizer realmente. Então, resumindo, para mim, a besta que vai surgir agora, com certeza absoluta, é um dos papas. É um dos papas. E com quase certeza absoluta, para mim, poderia ser Francisco? Poderia. Poderia ser Bento XVI? Poderia. Mas, na minha opinião, como a palavra de Deus fala que ele está para subir do abismo, abismo é inferno, é a porta do inferno, é João Paulo II. Então, para mim, é João Paulo II que vai ressurgir. Que ele vai ressuscitar, não. Eles vão forjar a ressurreição dele
para enganar o povo. Eles são enganadores. Eles vêm para enganar o povo. Então, eu não tenho dúvida nenhuma. E está tudo pronto para acontecer isso, juntamente com o anticristo que vai aparecer. Próxima aula eu vou falar sobre isso agora, especificamente do anticristo que vai trabalhar junto com a besta. Quem é esse que vai trabalhar junto para convencer as pessoas? Que a palavra de Deus está dizendo, quem tem nome no livro da vida, eles vão seguir a besta. Eles vão acreditar nisso. Ainda mais depois desse atentado que vai sobreviver milagrosamente, eles vão seguir sim. Eles vão seguir. Então, irmãos, é isso que vai acontecer agora nos próximos anos, agora, não tem muito tempo agora. É o que vai acontecer. Então, essa revelação que Deus me deu, estou compartilhando com os irmãos. Então, lendo principalmente capítulo 13, capítulo 17, dá para ter uma noção melhor. E aqui mesmo, olha, quando você vai analisar a palavra de Deus, só use a palavra de Deus e a revelação que vem do Senhor. Não use livros, teorias, teologias, teses teológicas, pior ainda não. Isso não, pela palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você também. Deus vai trazer muitas revelações a respeito, amém? Hoje eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo encontro. Tchau!